Olá, meus amigos do Facebook. Boa tarde a todos. Eu sou Aurim Moreira. Estou aqui com meu amigo Jair Romão e nós vamos fazer uma sincera homenagem às mães. Hoje é Dia das Mães e a gente precisa homenagear essas guerreiras, né? Boa tarde, Jair. Boa tarde, Aurim. Tudo jóia? Tudo jóia. Então, Jair, a gente precisa fazer uma homenagem e eu queria lembrar de alguns nomes de algumas mães, de alguns personagens, né, da nossa história, do nosso país e do mundo. Pessoas que fizeram a diferença na sociedade mundial e também no nosso país. Vamos lá? Beleza, vamos lá. É um prazer, né? Eu sou Jair Romão, um prazer estar aqui com o Aurim. A gente homenagear as mães, né, de todo o Brasil, de todo o planeta, né? Mas falando da história de algumas grandes mulheres da história, né? Como meu amigo Aurim acabou de falar. A gente tem feito algumas reportagens e essa é mais uma. Essa é mais uma, né, que a gente quer mostrar para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos lembrar algumas personagens, né, da nossa história e que a gente, até, digamos assim, a gente deve a essas pessoas. E o Jair vai lembrar dessas personagens e a gente vai falar o nome das mães dessas personagens, porque toda boa pessoa, todo filho, a vida dele depende da educação da mãe. E as mães é que vão preparar o futuro dos seus filhos. Por isso, tudo que nós somos hoje dependeu daquilo que a nossa mãe ensinou para nós no passado, não é mesmo, Jair? Com certeza. E eu tenho certeza que a tua, né, deu para você tudo de melhor, né, tudo de melhor na vida, e a minha, Dona Valdeira Bessão Romão, com certeza me deu. Eu trago hoje o caráter de homem foi vindo da tua educação, mãe. É verdade, eu agradeço muito a minha mãezinha que está no céu, Maria Moreira da Silva, né? Ela também que fez o possível e o impossível para educar bem a gente. Tudo que eu sou, né, hoje, e todos que me conhecem o meu perfil de vida, a minha educação. Isso não é mérito meu, mas é mérito da minha mãezinha que transmitiu tudo de bom que ela aprendeu na vida, passou para o filho aqui. Tá? Com certeza. Vamos lembrar então, Jair, de alguns personagens, né, da nossa história e que fez a diferença e que a gente nem sabe a origem familiar dessas pessoas. Verdade, com certeza. Vamos lembrar lá do primeiro? Tá aqui então, vamos começar aqui. Quem não se lembra, né, da história, né, do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Então, o Joaquim José da Silva Xavier, ele foi uma pessoa muito polêmica na sua época, e ainda continua sendo, né? Mas foi uma pessoa que fez muita diferença para o nosso país, né? Ele lutou pela liberdade, uma liberdade que foi tardia, mas chegou, né? Chegou a liberdade, e a liberdade para a escravidão, a liberdade de um regime escravocrata, né? E ele recebeu a educação da senhora Antônia da Encarnação Xavier. Então, tudo que o Tiradentes foi, né, e representa para nós, dependeu da educação que essa senhora passou para ele. Dessa grande mulher, né, Aurim? É verdade. Vamos passar para outra, Aurim? Vamos. Bom, vamos falar de um grande homem. Esse não é do meu tempo, mas minha história política, né? Assim, de eleitor, sempre reverenciei esse personagem, né? Esse grande homem. Getúlio Vargas. Aurim. Então, Getúlio Vargas foi um homem que, apesar de ter uma certa polêmica também na sua administração, teve um período ditador comandado por ele, mas foi uma pessoa que fez muito para o nosso país. A gente tem que reconhecer que ele consolidou as leis trabalhistas no Brasil. Tudo que existe de benefício para o trabalhador hoje foi consolidado na administração do Getúlio Vargas. Então, é uma pessoa que pode ser polêmica para grande parte, mas a gente tem que reconhecer dos seus bem-feitos, né, da sua benfeitoria. E tudo isso nós também podemos considerar que é pela educação da senhora Cândida Francisca Dornelles, que é
era a mãe do Getúlio Vargas. Sim, com certeza, né? Grande mulher também, né? Com Verdade. certeza foi uma grande mulher, né? Verdade. Vamos lá, então. Dom Helder Câmara, Aurinho, diz para nós. Então, esse Dom Helder Câmara, ele era um bispo de Recife. Ele também foi acusado de fazer parte do esquema comunista no Brasil na época, antes da ditadura militar, e ele lutou muito contra a ditadura militar para a liberdade, né? A liberdade democrática que hoje nós vivemos, devemos a esse grande homem, o Dom Helder Câmara, que era o bispo de Recife, e pregava pelo mundo inteiro e falava do país que ele amava, né? Infelizmente, alguém, né, quis calar a sua voz, né? Talvez alguém que nem é do meio político, mas ele fez muito pelo nosso país e o seu feito está aí. Todas as pessoas que têm aprofundamento, têm conhecimento na caminhada da Igreja Católica conhecem Dom Helder Câmara e sabem as benfeitorias que ele realizou, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, no meio social, principalmente pelo povo mais pobre. Arcebispo ele era, né? Então, o Dom Helder também deve essa educação, né? A dona Adelaide Pessoa Câmara, ela era uma professora, né? Então, uma pessoa que educou muito bem o seu filho para deixar o seu nome registrado na história. Grande mulher também na história, né? Estamos aqui reverenciando. Vamos lá, Aurinho. Mais uma personagem, né? Que a gente vai conhecer aqui. Marechal Manuel Teodoro da Fonseca. Quem foi Marechal? Então, pode até parecer uma pessoa, uma expressão assim polêmica, porque ele foi um militar. Mas foi um grande militar. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele lutou para que entrasse o sistema republicano no Brasil, né? Que é o sistema de governo republicano. Que hoje nós vivemos. Né? Que hoje nós vivemos. Né? Ele veio do sistema de ditadura imperial, né? O imperador mandava em tudo e não administrava bem. Era só impostos, era escravidão que existia na época do imperialismo. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele juntamente com seu parceiro Floriano Peixoto, eles que iniciaram essa luta e chegaram mesmo à presidência, né? A primeira presidência do sistema republicano no Brasil. O primeiro presidente republicano no Brasil foi o Deodoro da Fonseca. E nós devemos também a educação desse homem, as boas intenções dele, a senhora Paulina, Rosa Maria Paulina da Fonseca. Então, lembrando sempre da mãe que retransmite os bons costumes que ela tem para o seu filho, para passar isso para toda a sociedade e marcar história. Também é uma grande mulher, né? Nossa homenagem para ela. Vamos lá agora. Flávio Valério, né? Isso. Flávio Valério Aurélio Constantino. Quem foi? Então, quem foi o grande Constantino? Constantino. Né? Eu sei que existe muitas controvérsias no nome desse homem, diz que ele que mudou o esquema da igreja, não tem nada a ver com isso. Os grandes estudiosos no assunto, os grandes teólogos, o Constantino, ele simplesmente abriu espaço para a Igreja Católica no Império Romano. Se tornou a religião oficial do Império Romano, mas não porque o Constantino queria tirar proveito disso, né? É porque o Constantino tinha a convicção, através da sua mãe, né, que era a Helena Constantino, que o melhor caminho para o Império Romano na época que estava se corroindo era se aderir mesmo ao cristianismo. E para nós foi muito bom, porque se o cristianismo não tivesse abertura através do Constantino no Império Romano, nós estaríamos, sei lá, há centenas de anos atrasados aí, sem poder expressar a nossa opinião religiosa, a nossa fé, né? Então, eu acho que o Constantino, na minha opinião, foi um grande homem na história não só da humanidade, mas na história da igreja também, da igreja cristã. Parabéns.
Então, eu já citei o nome da mãe dele, que era a Helena Constantino. Vamos lá agora para um grande homem na história. Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King? Então, o Martin Luther King, toda a igualdade da sociedade norte-americana deve a esse homem. Porque antes dele, antes do Martin Luther King, a sociedade era dividida entre brancos e negros. E ele veio trazer a igualdade, lutou até o máximo que pôde e conseguiu vitória. Hoje nos Estados Unidos não se discute esse assunto de raça, né? Todos são iguais. A Constituição dos Estados Unidos tem todos com a mesma igualdade, graças ao trabalho do Martin Luther King, um grande personagem na história, especialmente dos Estados Unidos, mas que serviu de exemplo para o mundo inteiro. E devemos a luta desse homem, a educação desse homem, à senhora Alberta William King. Mãe de Luther King, uma grande mulher também. Bom, o outro personagem aqui, para mim cortou a mãe dele aqui, mas é Che Guevara. Então, Che Guevara é um argentino, né, que atravessou as fronteiras com os seus ideais para melhores condições de vida da sociedade mais sofrida, e foi até Cuba e revolucionou a Cuba. Eu sei que em meio a esses tempos tem muitas coisas a ser discutidas, mas ele revolucionou e mudou a vida do povo cubano. E, sem dúvida, o Che Guevara ele foi o maior herói latino-americano. Na minha concepção, eu não conheço nenhum herói que fez mais que o Che Guevara fez na Revolução Cubana. E também como médico, né? Que ele era, né? Era revolucionista e médico. Uma grande personagem na história do povo latino-americano. Tudo isso devido aos trabalhos e à educação concedida pela senhora Célia de la Sierra. Célia de la Sierra, nossos homenagens para ela. Outro grande brasileiro aqui é esse brasileiro, Chico Mendes. Quem foi a mãe de Chico Mendes? Então, Chico Mendes é um grande personagem, né? Até hoje, eu estava falando para você, né, Jair? Sim. Ainda existem pessoas lá no Rio Branco que são ligadas à família dos assassinos e dizem que o Chico Mendes não foi um herói, foi um bandido. Mas sempre vai existir, né? O diabo nunca vai dizer que ele é maldoso, né? Ele sempre vai dizer que os anjos de Deus que são maldosos. Ele não. Ele é o santo, né? Mas o Chico Mendes, ele foi um grande lutador em prol da ecologia. Hoje a gente valoriza demais o trabalho desse homem e quase em todas as regiões do Brasil existe pelo menos um parque ecológico com o nome de Chico Mendes, porque ele representa muito para a nossa ecologia. Ele queria viver lá na Amazônia apenas do extrativismo, especialmente da borracha, né? Que eles viviam disso. E aí foi fundado sindicatos, né? Lutando com igualdade com as tribos indígenas, que não tinham confronto, né? Contra os madeireiros que queriam a extração da madeira, destruindo a floresta. O Chico Mendes acabou correndo risco de vida e até mesmo sendo assassinado. Mas ele marcou o seu nome na história e nós devemos a educação desse grande homem, Chico Mendes, com certeza, a senhora Irace Mendes, que foi a educadora, a mãe, Irace mesmo. Irace mesmo? Né? A grande educadora do nosso querido Chico Mendes. As nossas homenagens a Dona Irace, mãe de Chico Mendes. Vou colocar aqui agora, né? Você colocou na frente. Papa Francisco. Vamos falar da mãe do Papa, do grande Papa Francisco. Papa Francisco é o nosso Papa contemporâneo, né? Sim. Mas que um homem que vestiu mesmo a camisa da acolhida aos pobres. Esse homem é até inexplicável o comportamento dele, porque para quem conhece ele mais de perto sabe explicar muito bem. E quem não conhece, procure conhecer. O Papa Francisco não é um homem de polêmica, ele é um homem de ação. Na verdade, Jair, ele faz jus
ao que diz a palavra oração. Não é só orar, tem que ter ação, né? Palavra com Deus e ação no meio da humanidade. Com e certeza. É o que o Papa Francisco está fazendo. E a gente espera a Igreja Católica, né, não só a Igreja Católica, porque ele abraça todas as igrejas, mas a Igreja Católica espera muito mais desse homem, porque ele tem uma bagagem muito grande de fé e de coragem para ele. E de ação, como você falou, em prol do próximo. Do próximo, né? Doações, né? Verdadeira ação do cristão, né? Com certeza. Fome, né? Combate à fome no mundo, né? Ele prega muito isso, a gente vê. Quase sempre ele pregando isso para nós, né? Que isso seja bonito. Então, agora lembrando da grande educadora do nosso querido Papa Francisco, né? Que a gente não conhece, mas quem sabe a gente pode ter o certeza, tá pertinho, porque ele é nosso contemporâneo. A Argentina está pertinho aí, né? A mãe dele, a senhora Regina Maria Sivori. É Sivori, é argentino, né? Sivori. Então é Sivori. Legal. Mais um personagem aqui da história bíblica, né? Maomé, Aurinho, fala da mãe de Maomé. Então, na verdade, o Maomé, a gente não estuda profundamente a história do Maomé porque a história do Maomé não é cristã. Mas, pelos dados que a gente tem, a gente sabe que o Maomé também ele vem da origem de Abraão. Né? O Maomé, O grande Abraão, né? Ele é descendente do primeiro filho de Abraão, que na verdade não é Isaac, é Ismael. Então, o primeiro filho de Abraão foi Ismael, foi aquele filho que foi, hoje, muitas pessoas chamam de bastardo, mas não, na verdade não é. O Abraão teve esse filho com o consentimento da sua esposa Sara, só que não era a vontade de Deus, ele não podia. Mas Abraão precisava de um herdeiro, né, para propagar sua descendência, né, dar sequência à continuação de sua família. Então ele teve um filho com a criada, que foi o Ismael. E aí o Ismael desvirtuou do caminho, a história não conta mais, a história bíblica não conta mais nada sobre Ismael, mas Ismael deu origem ao povo árabe, que hoje nós conhecemos como os muçulmanos, que é uma outra religião, infelizmente até se opõe à religião cristã e à religião judaica. Mas o Maomé foi um grande homem, ele apenas queria engrandecer o nome do seu patriarca, né, que é Abraão, e do filho de Abraão, que deu origem a eles, que é o Ismael. O Maomé, ele fundou a religião do Islã, né? E hoje existe aquela polêmica lá em Israel sobre a quem pertence Jerusalém, né? Mas isso não entra no nosso mérito. Só saber que ele é um grande homem também que trouxe a mesma mensagem de Abraão até o seu povo. O seu povo que são os muçulmanos. E tudo isso devido a essa boa vontade do Maomé de fazer um trabalho levando a mensagem do Deus único também, porque a mensagem do Deus único de Abraão foi trazida por Maomé até o povo muçulmano de hoje, né? Foi através da educação da senhora Amina bint Uabi, que é a mãe do Maomé. Grande mãe, né? Grande mulher. Bom, mais um grande homem da Bíblia, Abraão. Então esse é o grande patriarca, né? O Abraão, que teve a revelação do Deus único, o Deus Criador, né? Que hoje nós conhecemos e adoramos, o Deus Criador, que se revelou a Abraão. E Abraão teve essa proposta de Deus para ser o grande patriarca e a posteridade dele ser maior que o número de estrelas do céu. E Abraão fez isso com muita justiça, muito fiel, né? Até chegar em Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre, né? Que também é descendente da família de Abraão. Né? Então, o Abraão, ele teve essa fidelidade a Deus devido à educação da sua mãe, claro, sem dúvida, né? Que o nome é muito estranho, né? O nome da mãe de Abraão. Mas Amantalahá. É um nome muito estranho, que vem do hebraico antigo, né? Mas é mais ou menos isso. Amantalahá, o nome da mãe de Abraão. Difícil nome, é muito difícil de pronunciar, né?
Então, Augusto César, Aurinho, quem foi a mãe de Augusto César? Então, para quem gosta de história aí, pode pesquisar a história do grande Augusto César, né? Que era o segundo grande governador do Império Romano. Na verdade, foi o primeiro imperador. Porque teve o general Júlio César, que foi aquele que estabeleceu tudo, criou todo o sistema. E depois veio o Augusto César, né? Que no tempo de Jesus Cristo, Lucas descreve muito bem ele como imperador. E o Augusto César, ele, como diz o professor Felipe de Aquino, da Canção Nova, ele veio com o seu governo num tempo muito propício, preparar um ambiente para que o Filho de Deus pudesse nascer e a sua mensagem chegasse até nós. Na verdade, antes do César Júlio e do Augusto, né? Otávio Augusto César, era muito bagunçado, não tinha diplomacia nenhuma, era muita guerra naquela época. E depois desses dois grandes generais, não, porque o Augusto César nunca foi general, né? Ele era um imperador, porque ele era o filho herdeiro do Júlio César. Mas o Júlio César, o grande general, ele acabou em todas as guerras, dominou tudo, né, para o Império Romano, e depois ficou para o seu filho, Otávio Augusto César, né, que abriu um espaço ali para que pudesse haver paz naquela região do Império Romano. Em toda a região da Europa, a Ásia e norte da África, que era dominado pelo Império Romano, foi instituído o decreto da Pax Romana, que era a paz em todo o território do Império Romano. E aí foi o berço de nosso Senhor Jesus Cristo nascer e trazer a grande mensagem do Pai para a nossa humanidade. Tudo isso devido, é claro, né, à educação que o César Augusto recebeu da sua mãe. Ásia Balba Cesônia. É uns nomes meio estranhos, né, gente? Mas é Ásia Balba Cesônia, que era a mãe do grande imperador César Augusto, que, na minha opinião, foi o maior dos imperadores. Depois dele, a turbulência continuou, né, até chegar à perseguição dos cristãos depois da ressurreição de Jesus. Aqui, alguém tem esse de baixo aqui, antes de Jesus. Pode citar. Ele é o Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele, é claro que hoje existe muitas discussões no nome do Martinho Lutero. Estava no bom caminho? Não estava? Não, Martinho Lutero, ele não queria a divisão da igreja. Martinho Lutero, ele queria o bem. Ele queria uma reforma para reformular. Tinha muitos erros que, como católico, a gente tem que admitir isso. A igreja tinha algumas desvirtualização, né, na época do Martinho Lutero. E o Martinho Lutero queria, mas sempre existe reforço. Aquelas pessoas que querem ficar no seu cantinho acomodado não quer mudança para melhor. Ele acha que é arriscar. Se para ele tá bom, por que ele vai lutar pelos outros? O Martinho Lutero colocou a sua cabeça no cantinho para que fosse, literalmente, tá, gente? Para que fosse, né, estabelecido ali pelo Papa na época, uma reforma na igreja. E ele fez o possível. Não conseguiu, é claro, foi excomungado da igreja, mas depois a igreja fez a reforma que talvez não seja aquela que o Martinho Lutero queria, mas que desse uma ajustada na coisa que estava saindo fora dos trilhos. Agora, lembrando, né, gente, quem conhece a igreja luterana sabe que a igreja luterana não faz oposição à igreja católica. Por quê? Porque o Martinho Lutero não tinha intenção de dividir a igreja. A intenção do Martinho Lutero era conciliar as coisas e comungar junto, né? Ele foi excomungado, mas não porque ele procurou isso, né? Mas a igreja luterana hoje trabalha junto com a gente, né? Temos o CONIC, né, que é o Concílio das Igrejas Cristãs, e a Igreja Luterana é a nossa grande parceira.
Qual foi o Papa que excomungou? Então, eu não tenho conhecimento, não tenho conhecimento, mas é que o Papa da época tinha muita influência de outros bispos, né? E não foi estudado o caso do Martinho Lutero e simplesmente houve uma excomunhão, né? Excomungaram o Martinho Lutero e aí o Martinho Lutero não teve opção, ele teve que, com o juramento de um padre, de um bispo, né? Então ele continuou fazendo a pregação bíblica. Com a igreja luterana. Agora, quem radicalizou a coisa, talvez, né? Não foi o Martinho Lutero, foi o Calvino, né? Todo mundo que estudou história sabe disso, que o Martinho Lutero não queria divisão. O Martinho Lutero queria reforma para ajustar as coisas que estavam fugindo do controle. Agora, o Calvino, realmente, o Calvino é o pai do protestantismo. Ele protestava mesmo, né? Mas o Martinho Lutero não. Tá aí a igreja luterana que existe até hoje que é prova disso. A mãe desse... A mãe do grande Martinho Lutero, né? Que, na minha opinião, foi um grande personagem na nossa história também. Que foi a senhora Margaret Lindemann. Margaret Lindemann, que é a mãe do Martinho Lutero. Grande personagem também, né? Mãe do Martinho Lutero. Quem mais vai... Agora, né, para finalizar aqui, né, o grande personagem mestre, né? Mas ainda tem uma pessoa ainda aí. Tem uma pessoa aqui? Tem aqui, ó. Tem aqui. Ah, sim. Beleza. Realmente ficou aqui. Com certeza. Essa aqui é a penúltima, né? Tem que ser a penúltima, né? Santa Dulce, né? Quem no Brasil não já ouviu falar de Santa Dulce, né? Uma grande mulher, né? Só lembrar que Santa Dulce dos Pobres, né? A irmã Dulce, ela é a legítima santa brasileira, porque as outras são migrantes. Ela é legítima, mas ela é nascida na Bahia. Baiana. Então a Santa Dulce é uma pessoa que dispensa comentários, né? Ela cuidava dos pobres, né? Deu a sua vida fazia do seu espaço ali de trabalho um hospital para trabalhar, para cuidar das pessoas que precisavam. Se hoje a irmã Dulce tivesse nesse período de crise, com certeza, talvez ela até poderia contrair a doença, porque para ela não tinha limite. Ela corria atrás de oferecer ajuda, de dar socorro às pessoas. Ela não procurava amenizar o lado dela. Ela realmente nasceu para servir. E ela queria servir as pessoas, mesmo que custasse a vida dela. Viveu pelos pobres. Agora, a grande educadora da irmã Dulce, né, que é a Santa Dulce dos Pobres, é a senhora também Dulce, né? E tem o mesmo sobrenome que o meu, né? Senhora Dulce Maria de Souza. Talvez até sejamos parentes, tomara. Mas você nasceu na Bahia, não? Não, mas o meu avô era da Bahia. Você nasceu em Iracema do Oeste? Não, mas o meu avô, o pai do meu pai, ele assinava Souza e era baiano. Pode ser? Eu vou estudar melhor. Quem sabe? Eu vou conhecer melhor a história da irmã Dulce para ver se a gente não tem algum parentesco. Parente da irmã Dulce. Da senhora Dulce Maria de Souza, quem sabe? E a mãe de Santa Dulce? Hoje então, Santa Dulce. É Dulce. É Dulce. Dulce Maria de Souza. Também, verdade. Então, a Santa Dulce tinha o nome da mãe, né? Santa Sim, Dulce duas grandes mulheres, né? Mãe e filha, né? É verdade. Que Deus abençoe. E agora, para a gente encerrar. Para encerrar a live nossa, né? Não sei se o pessoal está acompanhando a nossa live, né, Alvin? A gente vai anunciar aqui o grande mestre, né? De todos os tempos, de todos os povos, né? E de todas as nações e do mundo inteiro, Jesus Cristo. Então, lembrando do nosso grande mestre, tem mais pessoas que a gente não colocou aqui. Sim. Talvez você que está aí nos assistindo, né? Mas tem esse personagem aqui, eles esqueceram.
Não, é que a gente colocou alguns, né? Esse ano a gente colocou esses. E para a gente falar coisa positiva, porque tem grandes personagens da história que tem uma trajetória muito negativa, que a gente, hoje é dia das mães, é dia de alegria, é elevar o nome das mães. Agora, lembrar de uma mãe que infelizmente teve um filho que só apresentou atraso para a sociedade, não compensa nem lembrar. Com certeza. Mas lembrando do nosso grande mestre Jesus Cristo, né, que ganhou a educação da simples Maria de Nazaré. Né? Sim. Tudo que Jesus foi feito à vontade do Pai. Mas dependeu de uma pessoa, que era a mãe dele. A educação, o trabalho que essa mulher, o sofrimento que nós conhecemos através das escritas da Bíblia, né, dos Evangelhos, que essa mulher passou, a dor de cabeça que ela passou para ter esse filho. Né? E esse filho que fez grande diferença. E existe coisa pior do que a mãe ver o filho morrer numa situação igual ela viu o filho morrer na cruz? Não existe, né? Então, a dor de uma mãe, uma morte de um filho não tem preço, né? Não tem. Foi uma grande mulher e, como ela mesma disse, será bendita entre todas as nações. Enquanto existir um mundo, essa mulher vai ser venerada, tá? Não adorada, gente. Porque a gente tem que venerar, não só Maria é venerada, mas José também é venerado. Sim, porque foi um grande educador. Um grande né? pai, né? Um grande educador. Agora, como o dia é especial às mães, né? Então nós estamos falando mais das mães, né? Então, mais das mães. Vai chegar o dia do pai, né? Aí José estará presente na nossa live no próximo dia dos pais. Então, né, só lembrando, gente, que Maria, ela não é deusa, né? Mas é a mãe de Deus. Mãe de Deus. Não vamos entrar no mérito aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Com certeza. Mas Jesus, na época que Maria foi intitulada Mãe de Deus, existia alguns deuses que ainda giravam ali. Então, o cristianismo, né, através dos discípulos de Jesus, né, não, os apóstolos já tinham morrido, mas existiam outros discípulos, né, posteriores que pregavam Jesus é o Deus encarnado. Mas na Santíssima Trindade, né? Na Santíssima Trindade, né? Isso que vem da... mas se Jesus é o Deus e ele teve uma mãe, Maria é o quê? É santa. É mãe de Deus. Mãe de Deus, mãe de Deus. Então ela é mãe de Deus, só não é mãe do Criador, é claro. Que o Deus, de Deus, quando Deus criou o mundo, não existia Maria ainda, a gente tem que entender. É a Santíssima Trindade, né? Mas o Deus encarnado, ela é a mãe sim. Tá? Então essa grande mulher, ela fez muita diferença para nós, né? Imagina se Maria recusasse ser a mãe do Filho de Deus. E outra, Aurinho, os evangélicos também, né? Com todo o respeito que a gente tem, eles têm respeito a Maria. Eles têm respeito a Maria. Eles até dizem, né, que não cultuam a imagem, né? Não tal. Aí é de cada um. Outro contexto, né? Outro contexto. Mas ele respeita e aceita Maria, né, como mãe de Cristo, com certeza, do Criador. E você está falando aí dos nossos irmãos evangélicos. Eu nunca vi nenhum irmão evangélico falar mal de Maria. Nem podia, né? Porque uma pessoa que tem, né? Mas o que os irmãos evangélicos contestam, né, e é um direito deles, é que a imagem de Maria, né, não deve ser nem venerada, né? nem ser exibida, né? Nem ser exibida. Né? Agora nós católicos não adoramos, nós veneramos e exibimos tudo que a gente acha que é um ícone que pode trazer a lembrança de Maria, a mãe de Jesus Cristo, que foi uma grande mulher. A criadora, a genitora do Cristo. Jesus. Então, Jair, para a gente encerrar, eu queria desejar a todos que estão nos acompanhando, principalmente as mães. Nós, eu não sei você, mas a minha mãezinha já não existe mais, não está mais entre nós. A minha existe. Né? Então, o abraço para ela, né, onde estiver. Está no Paraná? Está no Paraná. Jesuítas, Paraná, minha mãe. Então, a gente deseja um grande abraço para ela, felicidade. A minha já está com Deus, mas a gente deseja para todas as mães do Brasil e do mundo muitas felicidades. E que a mãe sempre tenha aquela garra de sempre. Mãe, não importa a ingratidão de filho. A mãe, o filho pode ser ingrato, pode ser respondão. Quem de nós nunca deu uma má resposta para a mãe? Mas a mãe nunca... O coração dela é tão grande que ela perdoa, ela não guarda aquilo, não entra no coração dela. Aquilo ela... Então a mãe, ela
é aquela pessoa que ela, como muitos dizem, né? A mãe nasceu realmente para ter aquele acompanhamento do filho. O filho, para ela, é ela mesma, em outra pessoa, né? Como fosse. Ela doa a vida pelo filho, né? Então, o nosso grande abraço, o nosso carinho para todas as mães do Brasil e do mundo, né? E que todos que têm a mãe respeite e valorize ela, porque depois que ela partir, aí não adianta chorar, né? Mãe não tem cópia, mãe não tem cópia, é só uma. É claro que a gente chora a perda da mãe, mas depois que perdeu, glorifique a Deus se você foi um filho bem educado e respeitou sua mãe, porque Deus prometeu. Você será beneficiado pelo respeito que você tem para com seu pai e sua mãe, tá? O nosso abraço a todas as mães e a todos os nossos espectadores que estão nos acompanhando lá. Minha mãe, que Deus abençoe a senhora e junto com a senhora todas as mães do Brasil. Ela, tanto pobre como rica, negras, brancas, índias, como eu, mandei uma mensagem hoje para a senhora. O nosso abraço, a nossa gratidão a todos vocês. Nelly, que Deus os proteja todos os dias da vida. Amém. Amém. Fique com Deus. Obrigado por curtir nossa live, nos acompanhar, as pessoas que acompanharam. É a primeira live, né? Vamos dar um desconto aí pra gente, aí, que é a primeira live que eu e o Aurinho está fazendo. Eu não gosto de aparecer em vídeo de forma nenhuma. Até eu falei para ele se eu podia filmar ele, meu amigo aqui, Aurinho, do coração. A gente está aqui, ó. Vocês podem falar, mas eles estão sem máscara. Olha, a gente está distante aqui, 1 metro, né? 1 metro um do outro, sabendo que devemos respeitar essa quarentena, né? Estamos aqui em casa, na minha casa. É meu amigo, ele se cuida, ele está com a máscara aqui, ele tirou. Eu estou com a máscara aqui. Acontece que a fazer. gente não tem como falar com a máscara, é muito... Cai, a máscara cai, né? Então, desculpa a gente aí, mas estamos de máscara na rua, no mercado, onde a gente anda. E a gente pede que vocês também, né? As mães do Brasil, todas têm essa preocupação, né? De incentivar os filhos a usar as máscaras. Se vai para o trabalho, né? Se alguém tem que ir para a rua trabalhar, com certeza a gente tem nosso respeito, mas com proteção, né? Com proteção, Deus protege, nos protege. Só que tem os riscos, né? Das doenças da terra que a gente tem que respeitar e tomar cuidado, né? E esse vírus está aí matando muita gente, milhares de pessoas pelo mundo afora. Então a gente pede que o povo, né, tem não estava no script isso, né, Aurinho, mas um alerta para o povo aí, né, que essa pandemia está fazendo muitas vítimas, muitas mortes, muitas mães morrendo, muitos pais, muitos filhos morrendo. Então, o respeito, né, às autoridades sanitárias aí que passa para nós as mensagens de segurança, né. Então, não vamos assim, duvidar de nada disso. Que os médicos, né, a medicina está aí lutando para que logo saia uma vacina aí, se Deus quiser, né, com a proteção de Deus. Tem alguns países aí já adiantados nas pesquisas, aí logo sai uma vacina, como outras que já aconteceram, outras epidemias que aconteceram no mundo afora, e né, estamos protegidos com vacina. Essa é a única que ainda não tem, né, então a gente pede aqui, né, que vamos realmente respeitar as normas do Ministério da Saúde e usar máscara, né, quando sair. Se tiver que trabalhar, a gente, né, não é contra, né, o Brasil tem que produzir também, né, nós alimenta, né, tem um produtor rural produzindo, né, tem o mercado vendendo, né, e só que tem aquele serviço, né, que não é não é a prioridade, né. Então pode esperar um pouco mais a retomada do crescimento do país, do nosso país. A gente agradece aqui. Obrigado a todos, fique com Deus. Tchau, gente. Até Obrigado. a próxima live. Por Dê um like aí, para que a gente possa saber que vocês gostaram. Tá bom? Obrigado. E um final de domingo com bastante saúde, né, para nós todos.